Parashá semanal da Torá, Devarim. Nós vamos ler aqui na Torá então. Vocês acompanham aí. É só voltar a página antes do capítulo 1 de Deuteronômio. Vamos ler aí essa introdução do livro de Deuteronômio pela Torá capa azul. O quinto e último livro do Pentateuco é conhecido em hebraico pelo nome Devarim, que significa palavras, porque começa com Ele HaDevarim. Estas são as palavras. A Septuaginta o chamou equivocadamente Deuteronômio, segunda lei ou repetição desta lei, referindo-se, no entanto, somente ao quinto livro de Moisés, e inspirando-se no capítulo 17, versículo 18, em que se faz referência a uma cópia desta lei que o rei de Israel levava consigo para ler durante toda a sua vida. Todavia, o que o rei de Israel tinha eram duas cópias da Torá completas, ou seja, de todo o Pentateuco, a que levava consigo e outra que guardava em seus arquivos, de acordo com o versículo acima mencionado. Do ponto de vista legal, moral e religioso, o Deuteronômio é considerado por muitos teólogos como o livro mais importante de todo o Pentateuco. Por seu profundo sentido humano, pode comparar-se com a melhor produção profética. O livro divide-se em 4 partes, das quais a primeira e a última formam o marco do Deuteronômio, restando a segunda e a terceira partes como seu núcleo fundamental. O conteúdo é quase que exclusivamente legislativo e está apresentado em forma de discursos. Aí você pode pular, vai para outra página. Quanto à forma literária, não é nem narrativa nem legislativa, mas sim uma forma oratorial, que dá tom e realça tudo o que se relata, se aconselha e se ordena. Nas últimas páginas dedicadas à morte de Moisés, o estilo é comovedor e poético. Chega à sua emoção máxima com o cântico, mesmo e na saudação que este gênio do povo de Israel apresenta à terra tão ardentemente e na qual não pode entrar, pois é um homem e, como os demais homens, está sujeito a pecados e castigos. O valor deste livro, mais do que literário, é moral. Falando do Deuteronômio, é preciso analisar a profundidade do seu sentido. Desta forma, como justamente muitos disseram, o Deuteronômio e os profetas foram os que salvaram o judaísmo no seu primeiro desterro. Ou melhor, criaram aquele judaísmo que haveria de suportar as provas mais atrozes através dos séculos até os nossos dias. Esta é a concepção religiosa moral que domina todo este livro. Há um só Deus supremo em poder, firme em seus propósitos, fiel à sua palavra, justo, porém misericordioso. Essência e base de toda religião e de toda moral é o amor de Deus ao seu povo e do povo a Deus. Deuteronômio capítulo 4, verso 4. E, sobretudo, o amor entre os homens, a humanidade e a caridade, que são princípios que devem reinar nas relações dos homens, tanto parentes e concidadãos, como estrangeiros e escravos. E amareis ao peregrino, porque peregrino fostes na terra do Egito. Deuteronômio capítulo 10, verso 19. Pode-se dizer ainda que os finais do Deuteronômio são perfeitamente proféticos, pois sua predição e seu fim foram deste modo: Israel deve ser um povo santo e que nele reine a vontade de Deus, e esta santidade
deve basear-se no culto, na justiça, na verdadeira adoração do eterno Deus e na igualdade frente aos homens. Tem-se dito que o Deuteronômio tem sua origem na casta sacerdotal. Com a legislação contida neste livro, os sacerdotes alcançam o primeiro plano na história de Israel. O templo ocupa um lugar proeminente no Estado, enquanto que a vida se torna um ritual eclesiástico. Não podemos esquecer que é justamente a esta preponderância do templo que o judaísmo deve sua salvação. Se não tivesse sido assim, o judaísmo teria morrido naquele 9 de Av do ano 586 antes da Era Comum, junto com a queda de Jerusalém por Nabucodonosor. Porém, o Deuteronômio, tal como o encontramos, pode ser atribuído a Moisés? Relata-se em 2 Reis, capítulo 22, 23, que durante algumas obras do Templo de Jerusalém, encontrou-se um livro de leis, cuja leitura assombrou o rei e os seus conselheiros. Depois de haver consultado a profetisa Roldá, o rei Josias convocou uma assembleia, e o livro foi santificado para o povo como lei do reino. Em seguida, procedeu-se à aplicação desta lei, tirando do templo toda a quantidade de objetos estranhos, destruindo todos os lugares elevados, desfazendo os altares e levando todos os sacerdotes para Jerusalém. Tal foi a reforma de Josias. Desde antigamente, alguns teólogos opinaram que o livro encontrado não podia ser outro senão o Deuteronômio, em que se reflete todo o espírito profético do período. Por outra parte, o idioma e o estilo deste livro, com toda sua perfeição, fizeram supor que foi composto no 7º século. Também resulta evidente seu parentesco com Jeremias e o autor de Reis, tanto por sua forma retórica como por sua constituição. Baseados nisso, muitos têm sustentado que o Deuteronômio foi escrito na segunda metade do século VII para provocar uma revolução, que efetivamente provocou. Porém, assim, os mesmos críticos não excluíram a probabilidade de uma parte ser original e mais antiga, e que sobre esta se tivesse desenvolvido depois toda a reforma do rei Josias. Em nossa opinião, nenhum dos outros 4 livros do Pentateuco tem a unidade de estilo e de linguagem do Deuteronômio. Por ele, a crença tradicional atribui este livro a Moisés. As hipóteses dos críticos não invalidam este caráter original. Por essa razão, para o judaísmo, fica naturalmente viva a opinião tradicional, que atribuiu o livro a Moisés. O Deuteronômio contém 955 versículos. Amém. A gente lê essa introdução porque muita gente não tem a Torá e tem curiosidade de saber como são as coisas. Vamos lá, capítulo 1 de Deuteronômio. Estas são as palavras que falou Moisés a todo Israel de além do Jordão, Ever Hayarden, a respeito do deserto, da planície, de defronte do Mar Vermelho, entre Parã e entre Tofel, Lavã, Hatserod e Dizahab. Jornada de 11 dias. Fez Israel desde Horebe, pelo caminho do Monte Seir, até Kadesh Barnea. E foi no 40º ano, no 11º mês, ao 1º do mês, que falou Moisés aos filhos de Israel, como tudo o que lhes ordenou o Eterno para eles. Depois de ferir a Sihon, rei do Amoreu, que habitava em Heshbon, e a Og, rei de Bashan, que habitava em Astarot, em Edrei. Além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a explicar esta lei, dizendo: O Eterno nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo. Vamos ver essa parte do comentário, o tópico 1, aí na nota de rodapé, página 503,
que diz assim: estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel. O Midrash Yalkut 788 pergunta: somente estas palavras são as que Moisés falou a Israel? Desde o Êxodo até aqui, o profeta não deixou de falar continuamente. Estas palavras, explica o Midrash, são palavras de admoestação e repreensão. Antes de morrer, Moisés lembrou uma vez mais aos israelitas erros e faltas do passado, para impedi-los de repetirem os mesmos. As palavras de Moisés se sucedem com simplicidade e magnitude, singeleza e magnificência, beleza e amor. Mas em todas, se nota a severa expressão de um pai que admoesta seus filhos. Os rabinos do Talmud dizem: sempre que o Tanar, a Bíblia, menciona a palavra Devarim, ou suas diferentes flexões, como Dvere e outras imediatamente depois, encontramos Torrechá, isto é, admoestação, correção e repreensão. O verdadeiro significado da Torrechá não é de modo algum reprovação, mas ao contrário, é correção. Quer dizer, a Torrechá não tem sentido negativo, mas unicamente positivo. Não significa rebaixar até o mal, mas elevar-se até o bem, ou seja, converter o mal em bem. A Torrechá se expressa em uma mitzvah, preceito especial. Rocher torriave et amiter. Repreenderás o teu companheiro. E esta é a mitzvah que Moisés realizou em seus últimos dias. Agora, o outro comentário a respeito do deserto. Cada um destes nomes faz recordar os principais erros do povo israelita. No deserto, defronte do Mar Vermelho, lembram quando o povo queria voltar ao Egito. Na planície, recorda o pecado do povo com as midianitas. Paran o informe nefasto dos exploradores. Tofel e Labã são palavras que se associam à ideia do maná, em relação ao qual pecaram. Hatzerot, a rebeldia de Korah, e de Zahav, o pecado do bezerro de ouro. Neste simples versículo vemos contidos alguns dos acontecimentos transcendentais da história do povo hebreu no deserto, sem que fosse necessário expor seus pecados, apenas somente algumas referências a eles. Kadesh Barnea. Este versículo também contém palavras de repreensão de Moisés a Israel, e quer dizer, a distância entre Horebe e Kadesh, vós a percorrestes em 3 dias, acrescentando a estes 7 dias que estiveram em Hatzerote até Miriam se curar da lepra. Isso está em Números, capítulo 12, dos versos 14 a 16. E o dia em que partiram de lá e chegaram ao deserto de Paran, isto é, Kadesh. Números, capítulo 13, verso 26. Perfazem um total de 11 dias. O Eterno podia bem fazer-vos entrar à Terra Santa, desde que saístes de Horebe, em 3 dias ou em 11 dias. Entretanto, por causa de vossa má conduta, vos fez errar no deserto durante 40 anos. Então, o livro de Deuteronômio, ele vai reprisar para a gente muitas coisas que já foram relatadas em parashiotes passadas. E algumas coisas serão novas. A ideia principal, para a gente levar em conta sobre a nossa vida atual, é que cada pessoa, assim como o mundo, antes deste mundo ser formado por Deus, há uma história.
que é relatada dentro da cultura judaica, tá? E ela, durante todo o tempo da tua existência, até o dia que você teve acesso ao judaísmo, essa história, ela não foi conhecida de nenhum de nós. Por isso, cada um de nós aqui passou alguns anos da vida procurando alguma coisa, tá? Por que procurando? Como eu disse no início, todos nascemos da parte de Deus. E conforme a gente vai crescendo, a Torá que está dentro de nós, ela começa como um sensor, mandar mensagem que vai chegando e vai tocando a nossa vida consciente. E a gente começa a perceber conscientemente que a gente precisa de algo. E claro que o fazer o bem está relacionado com os direitos da Torá. Mas, por outro lado, a religião do nosso mundo, ela também bate muito nessas teclas, e aí passa uma ideia para a gente que o que estava faltando para cada um de nós era uma religião, entre aspas, certa. E isso talvez tenha sido, religiosamente falando, o nosso primeiro engano, porque a gente começa num país que não tem educação de Torá, não é culpa do país, né? E nem de seu povo, mas as pessoas buscam conhecimento, buscam explicar alguma coisa e buscam até explicar o que é Deus. Então, cada país naturalmente desenvolve o seu jeitão e a Torá fica fora disso. Como aquilo que foi colocado muito ruim numa época, que é o desterrar do povo, ou seja, o povo foi espalhado mundo afora, a parte boa desse erro deles, a consequência positiva, é que eles sendo espalhados, eles também eles espalharam para o mundo todo o nome de Torá, o conhecimento de Torá. Então aqui no Brasil é incrível, nós já falamos disso várias vezes, eu não vou repetir o assunto, mas para a gente lembrar, a nossa história de país que a gente aprendeu na escola, ela não é verdade. Os livros que foram impressos, que foram livros didáticos, eles também são livros errados. Por isso que está tendo um movimento agora, atual, para que novos livros sejam os chamados livros didáticos, contando a verdadeira história do descobrimento do Brasil. Tá? Tudo que essa questão do antissemitismo, ela impera no mundo todo. Entendeu? Então eles cortam a questão judaica de tudo. Então não se fique sabendo, por exemplo, é sabido que quem comandou aquela caravela até o Brasil era judeu. Lá nas Américas, para chegar na América, quem foi a descoberta da América foi por quem? Quem lembra o nome dele? Alguém fala Cristo? Não! Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, ele é lá do tempo da rainha Isabel de Castilha. E ele era o quê? Ele era judeu. E nas cartas dele tinha a saudação judaica em cima, que era uma forma deles se identificarem. Mas a ideia primeira dele era arrumar um local para poder guardar a raça, para transportar os judeus para serem protegidos, porque a rainha Isabel, isso é famoso na história, todo mundo em história geral estudou isso um dia, talvez você não lembra, mas o nome Isabel e qual é o nome dele? Fernando. É Fernando, né? São famosos, tá? E foram eles que deram a ordem para expulsar judeus da Espanha. E incrível que se você gosta de ler Cabalá, você vai perceber que a Espanha, ela é um país muito importante, porque muitos cabalistas estavam ali, tá?
O Zohar, ele foi conhecido ali, na Espanha. E tem muitos personagens importantes, cabalistas famosos, estudos, e muitos deles morreram, porque eles não aceitaram aquela conversão aos deuses do catolicismo. Muitos aceitaram. Você vai ter nomes de padres famosos, que ficaram famosos aqui no Brasil, que eram judeus. Aí você pensa, mas como ele abandona toda uma Torá, tá? Eu não quero entrar nesse assunto, mas por outro lado, você pode pensar, será que abandonou a Torá? A gente fala assim porque nós estamos muito pressionados pela caixinha de fósforo, que é uma caixinha do lado da outra, que a gente vai colocando religião tal, religião tal, religião tal, religião tal, não pode, não pode, não pode, aquilo, tal, tal, e a gente confunde todas essas coisinhas como regras, e a gente perde a noção como que Deus está trabalhando naquele povo que é povo dele, porém não é o povo que ele acatou como decreto, que é o povo judeu. Então ele escolhe dentre todos os povos um povo e começa a trabalhar neste povo. E daí as coisas para este povo tem que ser mais pesado, porque ele tem que ter um diferencial, tá? É aquele tal coisa que você já aprendeu. A quem muito é dado, muito é requerido. Tem isso é assim no teu local de trabalho, é assim, é muito fácil compreender isso. Portanto, quando a gente compreende a ação de Deus, bom, nesse ponto que eu estou dizendo, isso também levou a gente a um outro erro. Então, o erro primeiro que eu disse é que o fato de não ter Torá nos países fez com que a gente sentisse aquele chamado de querer se conectar com Deus, que lá dentro de nós é sabido que está clamando pela Torá. Mas com a nossa consciência aqui fora das coisas reais, nós identificamos esse chamado para Deus como religião. E aí o primeiro erro foi que a gente começa a buscar nas religiões do nosso país aquilo que poderia ser certo para nós, ou que combinasse com a gente. E aí começa a ter variados problemas, né? Eu não sei para onde que vocês foram, mas muitas pessoas foram para catolicismo, coisas diversas, até que chegaram numa igreja evangélica e chegaram depois até aqui, e daqui a gente chegou no judaísmo, tá? Mas mesmo dentro da igreja evangélica, a gente percebeu que há muita disputa, muitas conversas paralelas, muito povo dentre os evangélicos declarando que eles são representantes legais da parte de Deus e que as outras não são, mas tudo dentro de um segmento chamado protestantismo. Então você tem lá o cristianismo, o protestantismo, você tem o espiritismo e tem esse monte de ismo que foi sendo gerado em diversas nações. E a gente, querendo a Deus, ficou tentada a procurar o que realmente começava a tentar matar aquela sede. E aí você vai num lugar, o começo tudo é gostoso, depois você percebe que não dá sequência. E aí você vai procurando. Então acontece que estas coisas foram nos enganando. Acabou aqui a pilha. Essas coisas foram nos enganando, e conforme agora a gente começa a procurar essas religiões, a gente começa a ter um outro problema, que é o que eu acabei de falar sobre lá. O padre que se tornou padre, mas ele era judeu. E aí, de acordo com a nossa cabeça assim, de religião, a gente fala, poxa, ele abandonou Deus. Mas a pergunta será que ele abandonou de fato Deus?
eu não vou trazer essas coisas para você. O que eu estou tentando fazer você pensar e entender é que Deus não abandona pessoas. Deus não abandona aquilo que Ele fez, aquilo que Ele criou. E mesmo aqueles que fizeram atrocidades não foram abandonados por Deus. Não que Deus vai vir aquela bagunça, que Deus, no final das contas, pega todo mundo, dá uma chacoalhadinha, passa na água e diz, está tudo limpinho e vamos embora para frente. Não, não é isso, tá? Mas o que está querendo dizer é que o Eterno, Ele está de olho em todas as nações, em todas as pessoas, porque o que vai valer é o comportamento da pessoa, é o sentimento da pessoa, é aquilo que está dentro dela. E muitos que cometeram atrocidades, você tem o caso do rei Acabe, ele foi um homem ruim, como outros reis aí. Teve um rei que matou o próprio filho no altar. Você vai falar, poxa, isso é uma prática extremamente idólatra. Então, está querendo dizer que, mesmo o quanto a pessoa vai longe, quando ela começa a dar valor àquele chamado que vem de dentro e começa a afetar a consciência do homem, ele começa a olhar e começa a perceber que o que ele precisa é de Deus e que o lugar que ele está servindo não corresponde a esse chamado de Deus, embora possa se falar de Deus, o homem começa a mudar comportamento, e se ele se arrepende das atitudes que ele tomou, Deus começa a ajudar este homem, essa pessoa, ao retorno. Este processo ele é tão normal e para todas as nações, que isso quebra a base do cristianismo. Porque o cristianismo ele fala que para você voltar para Deus, que quer voltar para Deus no hebraico? É techuvá, é retorno. Para eu retornar, olha, você só retorna de um lugar que você já passou. Você está indo na pista lá, você fala, puxa, eu tenho que ir para o lado de lá, mas o lado de lá não está indo de onde você está vindo. Então você tem que fazer o retorno. E para você fazer o retorno, ficou claro que você já estava antes naquele local. Não tem sentido de você exigir que para retornar a Deus, de onde você já esteve, você precisar de uma pessoa. Como que uma pessoa que sem essa pessoa, que na tradição cristã, portanto, é Jesus, como que vai dizer que aqueles que não aceitarem a Cristo não retornam para Deus? Não tem sentido. Sentido na tradição cristã, no Evangelho, sentido tem, porque esta é a tônica e este é o ensino. Mas se você compreender na prática das coisas que nós saímos de Deus e que Ele trabalha todo o tempo em nossas vidas, nesse ambiente chamado espiritual, que é aquele ambiente onde você não enxerga conscientemente, mas parte do teu ser, para usar uma palavra que todo mundo entende hoje, que é um nível inconsciente, todo mundo sabe de uma influência do inconsciente. Então, de forma inconsciente, todo mundo tem uma relação com Deus. Não tem sentido, o judaísmo fala, basta que uma pessoa queira retornar para Deus, e a base do retorno, pode usar aqui, e a base do retorno vai ser justamente o quê? Ela desejar de todo o coração, abandonar aquela atitude, começar a se policiar no estado consciente para não deixar que estas coisas a perturbem para voltar àquele ritmo de coisas. E depois disso, ela toma atitude de fato retornar, tá? Ela está de volta a Deus. De volta a Deus, já subentende que ela esteve um dia com Deus. Agora, para o povo que acaba não conhecendo nada, porque como a gente está dando um histórico aqui,
as pessoas não tiveram educação judaica. E por que é importante a educação judaica? Porque, querendo ou não, é o povo que Deus escolheu na terra. Se a religião tem uma base sólida, é porque a religião pegou essa base sólida da Bíblia. A Bíblia não é da Igreja Católica. A Bíblia, ela é do judeu. Ela foi dada para o judeu. E como responsabilidade, era para o judeu ensinar esta Bíblia sobre Deus ao mundo. Então, aquela questão que a gente aprendeu na igreja cristã, que você é um reino de sacerdote, etc, etc, isso não é uma tradução, uma interpretação errada que a gente recebeu. Porque esse serviço é do judeu, não é do cristão. Tanto é que, enquanto a igreja cristã, a católica e a cristã protestante, ela quer fazer discípulos, ela quer enviar missionários para fazer discípulos, o judaísmo não usa esse expediente. Esse expediente de ir atrás de pessoas e chamar pessoas para o seu meio, não se faz isso. Porque, nesse ponto de vista, o judaísmo não é religião. O judaísmo é tão somente você ter uma concepção de Deus, viver a tua vida com Deus. Viver para Deus. Deus, Ele é o teu sócio. Quando se fala da prosperidade judaica, é porque eles vêm com essa noção. O que é o sócio? O sócio, você tem um sócio da empresa. Vocês só racham no final do mês o lucro para que cada um tenha o seu dinheiro? Não. Vocês vão ali sentar juntos para analisar qual é a melhor compra, que tipo de melhor venda, o que vai ser feito, tá? Se nessa história tem algum prejuízo, os dois estão arcando com o prejuízo. E no final das contas, tendo o lucro, parte desse lucro é repartido para vocês e parte vai ficar como capital de giro. Se você pensar desse ponto de vista entre você e Deus, Ele é teu sócio. Só que as pessoas acham que Deus tem que ser sócio só na hora de fazer o racha do lucro. Mas cadê a parte de sentar junto, discutir, partilhar, interagir, ver possibilidades? Então, a vida normal, ela é isso, é ver possibilidades, é analisar situações, coisas, o que eu vou fazer, vou viajar, não vou viajar. E aí, você pode reduzir aquela questão que pega demais no povo, que é a questão de dízimos e ofertas. Aí as pessoas, religiosamente falando, acham que eu vou dar o dízimo, porque o dízimo vai calar a boca do diabo. E o diabo não vai me pegar. O judaísmo não pensa assim, gente. O pensamento do ensino judaico é que você viva a tua vida com liberdade, mas essa tua vida com liberdade, ela precisa ter o teu dia a dia um relacionamento com Deus. Natural, sem esforço, sem peso da religião, sem medo do inferno, sem medo da vida futura. Então fica uma coisa muito mais gostosa, porque assim como você tem prazer de ir na casa de um amigo e ligar para o teu amigo e ouvir a voz dele, e todo dia você fala com alguém, a gente tem que ter Deus como este amigo. Porque de fato ele é mais do que um amigo, ele é o nosso Criador, ele é o dono da nossa vida. Mas ele não fica como dono da tua vida todo dia te pressionando, colocando medo, fazendo você igual um vendedor que tem que atingir metas. Ele não faz isso com a tua vida. Ele é tão bom que ele ainda te deixa pecar. E aí vem a religião e fala, aquele que peca muito, ele está sem Deus. Claro. Mas não significa que aquele que não peque
E o que é o pecado nesse sentido? Pecado está partindo de ponto de alguma coisa que se estabeleceu. Isso é certo, isso é errado. Então eu vou chamar isso aqui de errado como pecado. O pecado é um vocábulo que só cabe dentro do campo religioso. Não é uma palavra que cabe no campo normal da vida. Então quer dizer, mesmo estando com Deus, nós erramos o alvo? Sim. Você tem decisão errada, mesmo andando com Deus? Tem. O que é que corrige essa decisão errada? Lá na Bíblia cristã, esse errar o alvo é o significado de pecado. Pecado é errar o alvo. Então quer dizer, se você errou o alvo, você pecou, logo você se afastou de Deus. Entendeu? Agora, na vida normal de um povo, tem divergências. Nós não temos divergências dentro da nossa família. E qualquer briga que há dentro da tua casa, você pega as tuas coisas e vai embora e deixa teu pai e tua mãe lá. Então pegue pai e mãe como sendo o simbolismo de Deus. Bastou qualquer divergência que você tenha dentro daquele lar, você abandona pai e mãe, ou seja, você abandona Deus? Não é assim. Na prática do dia a dia nosso, não é assim. A gente acha que papai e mamãe errou, ou nós erramos com eles, é isso e aquilo. Há um acerto familiar, há abraço, há beijo, há proximidade, há o perdão. Então essa relação de Deus, ela é assim com o povo. Então o povo, ele tem direito a se afastar, porque ele vai se identificando com as coisas que a consciência dele está se identificando aqui. E ele vai ficando naturalmente com a vista mais escurecida em relação ao conhecimento de Deus. Porque se você não pratica, não faz uma coisa, é sabido que o nosso corpo, se não praticarmos membros do corpo, ele vai se atrofiar. Então as pessoas não praticam aquele comportamento com Deus e vai substituindo essa imagem internalizada de Deus com coisas do lado de fora. Aí a pessoa, ela idealiza um marido, no caso da mulher, né? Idealiza esse companheiro, idealiza filhos, idealiza trabalho, idealiza vizinhança, aonde vai morar, as coisas, a profissão, vai idealizando tudo e ela vai achando que está sendo realizada nessas coisas. E vai perceber que por mais que faça, está faltando um contato real. Aí na hora que você vai olhar para a religião, que roubou para elas, né, usurpou o direito de querer falar quem é Deus, aí você vai procurar Deus nas portas erradas. Você vai procurar Deus na verdade que a Torá, que ela está dentro de você. Se a gente começar a retornar para dentro de nós, olha que legal, retornar para dentro de nós, você vai passar além daquelas experiências que são suas, e você vai começar a ter um contato, eu ia falar contrato, mas contrato também serve. Você vai voltar a um contrato e a um contato com aquele guia espiritual, que aí começa a ter uma direção. Então aqui também quebra esse legado que se diz que é a religião que te leva para Deus. Você vai descobrir que não é. O retorno para Deus não é através de uma pessoa, não é através do pastor, porque muitos pastores acham que você só vai ter a tua vida se você estiver ali debaixo da batuta dele, que não é verdade. O espírita, aquela entidade que exerce influência, ela vai falar que você não vai ter vida fora dessa influência dele. E vai por aí afora, em todo líder, qualquer que seja o campo dessa religião. Agora, com Deus, Ele te dá liberdade. Ele vai cobrar de você algo? Vai, mas Ele te dá liberdade. Agora, vamos voltar para Deuteronômio. O que aconteceu com esse Deuteronômio?
aquela geração que deixou o Egito tiveram de morrer, como nós já vimos. Essas primeiras palavras de introdução da Torá, ela está dizendo que no corpo da Torá, estes nomes que foram citados, eles, sem citar o episódio do erro, ele está já na mente da pessoa, está lá dentro. Muitas coisas no nosso dia a dia que perturbam a nós todos, não é coisa real que te fala, basta um toque, porque isso é energia, é vibracional. Ela vai tocar você e vai levar por ressonância e vai afetar dentro de você aquele ponto que você está de erro. E aí você vai poder se sujar mais ou vai ter a opção de começar a se limpar. Isso vai de cada pessoa. Aqui ele está lembrando através destes nomes, reportando erros que ficaram consagrados na vida dos pais. Porque para estes, está faltando aqui, este relato de Deuteronômio está a 36 dias da morte de Moisés. Então ele gerou, é como se ele fosse a mãe, ele gerou aquele povo. Quando ele ouve aquele chamado de Deus na sarça ardente, e ele vai, poxa, olha todo o trabalho que ele fez, o que ele enfrentou, o que ele sofreu. Aquele povo se rebelaram contra Deus. Então, o que aconteceu? Foi dado a ordem que aquele povo não tinha uma estrutura para continuar recebendo determinadas coisas. Então, Deus escolheu que os filhos desta primeira geração que herdariam a terra. Então, foi estabelecido por aquele episódio dos exploradores na terra que eles ficariam 40 anos. Como eles ficaram 40 dias, 1 ano por dia. Então, 40 anos. Agora estamos no ano 40. Eles já podem até enxergar visualmente a terra famosa que eles vão herdar. Só que este povo, eles não participaram, talvez alguns ali, criança, vai lembrar, mas muitos nasceram depois. Então esse povo precisa da parte de Moisés que ele faça, aquele resumão, e que ele vá dizer a essas pessoas para não cometerem o mesmo tipo de erro, porque esse povo que Deus escolheu, a dependência agora é dessa geração. E eles entrando naquela terra, eles precisam cumprir as coisas que Deus estabeleceu para eles, que é atravessar o rio, levantar aquela coluna, escrever a Torá, ir diante daqueles 2 montes, separando as tribos 6 e 6, para declarar a bênção e a maldição. Depois a conquista da terra. E assim vai. Depois da conquista, a divisão entre eles. Aí é dito que aquelas 2 tribos e meia, Ruben, Gade e Menaché, que pediram, porque eles tinham gado, pediram para ficar antes de atravessar o rio, ou seja, de tomar posse. Aceitado aqui, aceito, nesse ponto de vista, uma forma de Deus, como tinha falado para Moisés, não adianta me pedir, você não vai entrar. E olha que ele tentou convencer a Deus de tudo quanto era tipo, tá? Aqui começa, nesse pedaço, não sei se você lembra, mas aqui começa a nossa história. Porque quando Deus nos trouxe como igreja evangélica para dentro do judaísmo, começou com Moisés. Quando ele disse para a gente, no final do ano, quando vocês fizerem o culto de passagem de ano, vai ser falado sobre Moisés. E vocês vão ter uma surpresa, porque vocês vão ver Moisés do jeito que vocês nunca tiveram pela igreja evangélica. E foi justamente aí, nesse dia daquele culto lá de passagem de ano,
É que a gente foi vendo que Moisés era muito pouco para ele, como presente e recompensa, cruzar o rio e estabelecer o povo naquela. O trabalho dele foi tão bem feito, que aquilo seria pouco. Ele não merecia. Isso a gente falou naquele dia também. Depois, ficou pela tradição judaica, dizendo que a honra que Deus queria dar a ele não era estabelecer o povo lá, mas na volta de Mashiach, ele que apresentaria o povo judeu, assim com recompensa. Outra coisa, foi dito, os comentários falavam isso, que Moisés, quando é que você toma posse de alguma coisa? Quando você está lá, mas você pode estar no lugar, não fisicamente. Mas a gente aprende que nós só estamos no lugar fisicamente. Agora, nesse ponto de vista, Moisés herdou a terra. E no termo judaico, sabe como que se prova isso? Justamente que o pedido destas 2,5 tribos para ficar do lado de cá era onde Moisés estava. Então, aquele povo que ele liderou permaneceu ali, na onde ele estava. Isso é entendido como que ele, Moisés, fisicamente falando, ele tomou parte também na atribuição física. Tá? Então são tantos detalhes, tantas coisas que vai mexendo com esse eu emocional, este eu espiritual, ou este eu consciência, que vai dando esta noção. Agora, voltando para cá, Moisés, portanto, está falando para este povo que são filhos daquela geração que se foi, que agora eles precisam retomar em lembrança, saber o que aconteceu. E aí vem uma frase interessante, que não sei... Bom, essa frase é assim, ela fala que você só vai poder ter um futuro se você tem uma história. Se você compreende o teu passado, você está garantindo um futuro. Porque não existe futuro se você não tem uma história de passado. Se você não tem uma compreensão. Emocionalmente falando, isso é tão verdade, que as pessoas que são doentes, neuróticas, etc., elas têm um problema de vida futura, não no sentido espiritual, vida futura de dias lá para frente, porque elas não conseguem entender, vivenciar aquele trauma, aquela vivência, aquele passado dele. Tá? Muitos sequer têm consciência dessas coisas. E aí o futuro não fica garantido. Como que você vai ter uma maçã no futuro se você não tem a árvore plantada? Você precisa da árvore para ter o fruto. Não tem fruto sem a árvore. E é isso que ele está falando para o povo. Esse povo, eles estão garantindo o futuro da nação. E para ele ter esse futuro garantido, eles precisavam entender, por exemplo, essa questão da árvore. O judeu está relacionado com uma árvore, e ele precisa entender que ele, como fruto, enquanto ele está nesta árvore, a árvore toda ela é vista como justa para Deus. Por isso que no Pirkei Avot você vai ver em cima que está lá escrito: todo judeu tem parte no mundo vindouro. E é independente se ele fez coisa boa ou se ele fez coisa ruim. Ora, se ele fez coisa ruim, a religião fala é pecado. Se ele pecou, logo ele não tem Deus. Não é isso? Agora aqui está dizendo, todo judeu, o futuro dele está garantido. Ele tem parte, se ele estiver na árvore. Porque numa visão geral, ampla, Deus está vendo não o individual, mas o todo. Então, no todo, a pessoa passou. Agora, se ela for vista
individualmente, então ela tem que se soltar dali. Se você tira vou usar a maçã mesmo que eu estava falando, você tira a maçã da árvore, ela vai apodrecer em pouco tempo. O que acontece com as pessoas? Se você está fora desta árvore, o que vai prevalecer ali são as atitudes suas individuais. O teu pecado vai aparecer. Quer ver outro sentido que você vive sem saber essas coisas? É o que foi comentado dias atrás, que eu usei o termo do neném aqui. Então, quando ele vem aqui, ele chega bem antes, não é? Vai lá, faz um cafezinho, às vezes está cantarolando, vendo. Então ele diz assim, a Shekhinah do Eterno chega. E ela olha. E ela vai ver, alguém esteve preparando aqui hoje o terreno? E aí, se não tem esse alguém, então a presença fica esvaziada. Mas se alguém faz esse serviço, quando o povo começa a chegar e vai se assentando e vai começar o serviço ao Eterno, então a Shekhinah do Eterno já está presente. É como você chega num local, você sente a unção do local, tá? Isso você faz na tua casa, você faz no teu local de trabalho. Quando a gente vai sair, tem lá uma oração chamada oração do caminho. Você está pedindo para Deus que você está indo para tal lugar, que é para Deus te guardar nesta ida. Se você vai voltar no mesmo dia, você está falando, me guarda na ida, na volta. Falando em português, do jeito nosso aí, todo mundo fala, Deus, me guarda na ida, não permita que o carro quebre, não permita que eu seja atingido por erro de outras pessoas, não permita que eu erre aqui no volante, tal, que seja agradável lá, que a gente tenha uma boa relação com essas pessoas e a gente volte em paz. Então, muitos encontros desses para ir na casa de amigo e tal, é gostoso. Mas as pessoas geralmente, eu não falei do sócio, as pessoas geralmente têm essa ideia de conexão com Deus assim? Geralmente não. Você acordou de manhã, você fala, olha, eu já estou indo trabalhar. E você já começa, já direto, a grande maioria, sem conexão. Mas o judeu, Deus já começa a lembrar ele. Tocou o despertador, abriu o olho, antes de sair da cama, o que ele vai falar? Modei ani lefaner. Então ele já está se conectando. Ele vai lá no banheiro, fez necessidade fisiológica, fez higiene. Então, a própria necessidade, os dejetos ali, traz a lembrança que esse corpo humano foi feito por Deus. E há cavidades que precisam ficar abertas e há cavidades no corpo que precisam ficar fechadas. Se aquele que tem que ficar fechado ficar aberto, este corpo pode morrer. E aquele que tem que ficar aberto se fecha, ele vai ter problema. O presidente Bolsonaro está internado por quê? Porque aquele espaço que tinha que ficar aberto se fechou. Ele começou a ter dores abdominais, tem que ser hospitalizado. Então aqui é uma coisa real. Há cavidades no corpo humano que precisa estar aberto. Se fecha, é problema. E dependendo daquilo que fechou e não abre, a pessoa vai a óbito. Então tudo isso vai moldando a pessoa a uma conexão com Deus. Sem esse vínculo religioso de a gente estar representando, é algo assim comum, natural. É uma conversa natural que nós temos com Deus. Isso é viver. Alguém tem uma relação formal com o sobrinho, com o neto, com o filho, com o marido? Não, é uma exposição natural de aconchego. Assim, Deus trabalhou para que a gente ficasse. Então, quando você ouvir assim, poxa, Deus é meu amigo. Aí você vai falar, poxa, é verdade, Deus é meu amigo. Se você tem essa relação que eu estou falando, é muito claro, é fácil essa amizade.
Mas como que você vai falar que fulano é teu amigo se não há uma conexão? Ele é amigo porque ele não rompeu com você, mas há uma distância. Porque você não sabe o que está acontecendo com ele, entre aspas, né, reduzindo um pouco como a homens, ele não sabe o que está acontecendo com você, claro que Deus sabe tudo. Mas nessa ótica, você não sabe o que está lá e o que está lá não sabe o que está cá. Por isso precisa ter um encontro. E é isso que a gente deve começar a pensar em Deuteronômio, principalmente o seguinte: nós deixamos uma vida religiosa nos trâmites de cristão. E estamos agora numa vivência judaica. Se eu não paro para compreender qual é a minha posição hoje, eu não estou perdendo só hoje. Eu estou abrindo mão do meu futuro. Você está abrindo mão do que vai acontecer com você ali na frente. Porque você está abrindo mão da tua história. Porque se você saiu de um lugar, por exemplo, saímos da igreja cristã, deixamos. Mas se não estivermos envolvidos com o judaísmo, eu estou, além de declarar que eu vou ter problema no futuro, eu estou também abrindo mão do meu passado. Eu estou aumentando o meu buraco do futuro. E aí complica. Agora você vai falar, não, mas isso a gente não faz. Nessa vivência prática do dia a dia que eu estou colocando aqui nessa roda com a gente, você vai perceber que é o que mais acontece. É só você pensar, eu não tenho mais aquela prática cristã evangélica. Tá bom. Antes você ouvia a música cristã que te ligava com Deus. Hoje você não ouve um louvor evangélico? Não ouço. E um vinculado ao judaísmo, você ouve? Não ouço. Então você está perdendo. Comparado com a tua vida cristã, você está diminuindo. Embora o teu conteúdo judaico é maior do que o cristão, mas você está pior do que antes. Então por que você mudou? Ninguém muda para piorar. Quando a gente pensa em mudança, a mudança ela já traz com ela a ideia de mudança, está relacionado com melhora. Agora, como que eu vou mudar para piorar? Quem é que está piorando? Você está piorando a tua situação. Antes, eu não perdia nenhum estudo cristão. Claro, você tinha medo do inferno. Mas agora você não tem medo do inferno mais? Você está piorando a tua vida, porque você não vem. Se você não vem, você não aprende. Se você não aprende, você fica desanimado em casa e também não vem em casa. Então você está piorando o teu futuro. E está piorando o dia atual. Por que você está piorando o dia atual? Porque você não está alimentando a tua energia da fonte da vida. Quer dizer que como evangélico, quando eu orava de manhã, quando eu fazia aquelas coisas que para mim era peso, quando eu não ia a um monte de lugares, porque eu estava me vendo como um santo, como eu estou apartando, tudo isso estava me fazendo bem? Estava te fazendo bem. Embora isso era um ensino que te faz mal, porque está trazendo peso. E está colocando uma carga que Deus não é e não tem sobre a pessoa. Mas para você era melhor? Era porque você estava se sentindo vivo para Deus. Agora, se você está livre nesse judaísmo, você não tem essa relação natural que nós estamos falando, então você está pior do que antes. Conscientemente, aqui em realidade, você está melhor. Mas se você não pratica, é a mesma coisa que fala, a Torá não basta saber, ela tem que ser praticada, vivida, através das mitzvah, através dos mandamentos. E se você pensa num mandamento como uma ordem, um peso, não é assim que você tem que pensar. Porque tudo que a gente faz,
nós estamos fazendo debaixo de mandamento? Pode perceber. Eu estou aqui gravando uma coisa, eu preciso da eletricidade. Eu preciso de ter deslocamento de lá para cá. Você vai trabalhar, você não faz do jeito que você quer. São poucas empresas que têm levado aí para os funcionários essa questão de, olha, você trabalha a hora que você quer. Desde que você cumpra 8 horas, tem gente que faz de madrugada. Tem gente na mesma empresa que trabalha durante o dia. Tem outros que pega dia e noite, mas com responsabilidade. Você não está cumprindo mandamento? Você está cumprindo o mandamento em tudo. Dentro de casa nós cumprimos o mandamento. Que hora é o almoço hoje? Você tem liberdade para chegar em casa 1h da tarde? Liberdade tem, só que você perdeu o almoço lá. Aí você vai chegar em casa e eles vão reclamar, poxa, ninguém almoçou te esperando. Você perdeu o mandamento. Você marca com a amiga. Amiga, você vem na minha casa? Sim, 3 horas estou aí. Chega 5h da tarde. Poxa, descumpriu a mitzvah. É mandamento, todo mundo está envolvido no mandamento. Até o cachorrinho que você tem. Se você não dá comida para ele, se não dá água. E aí vem aquele monte de coisas que são interessantes do dia a dia, que vai sendo alertado. Porque a gente vai vendo que, semana passada falamos do entrelaçamento quântico, alguma coisinha. Assim a gente vai percebendo que de fato nós estamos conectados uns nos outros, como uma grande rede, esse entrelaçado. Portanto, está tudo conectado de fato. A minha influência influencia o todo influencia a mim. Portanto, todo mundo é importante, no todo e individualmente. Isso traz responsabilidade. Porque quando você faz uma coisa, é isso que Moisés está falando aqui. Olha o que os pais de vocês fizeram. Olha a bomba que virou isso aqui para vocês. Vocês vão querer explodir essa bomba para ferrar a próxima geração de vocês? Olha aí, olha para alguém e fala, tua mulher está grávida. O que vai ser desse teu filho, papai? Você vai ter responsabilidade? Como foi dito, tribo de Ruben, tribo de Gad e Menashe. Vocês estão dizendo que querem ficar aqui nessa terra? Vocês vão virar as costas para os teus irmãos, as demais tribos? Você vai deixar ele lutar lá sozinho? Cadê a história que vocês viveram? Quem são vocês se não tivesse partilhado o ontem com todos? Será que Deus, o nosso Deus, teria dado a Torá para todos nós? Ou só para alguns de nós? Então começa a colocar na cabeça do povo, não, peraí, nós não estamos falando isso. Nós vamos junto, vamos lutar, vamos cumprir as mitzvot e tal. Se depois de terminar tudo, a gente volta para a nossa família. Então tudo bem, aí valeu. Então a nossa vida, essa questão de falar, isso é, na igreja evangélica a gente usava o termo farisaísmo. Isso é coisa de fariseu. Entendeu? Tudo isso que é a nossa vida, que é a nossa interação, essa interatividade, ela tem que ser sempre com leveza, com gosto. Às vezes tem o dia que você percebe que você está assim emotivo. Você está com os olhos lacrimejando. Você não parou para orar, conscientemente não. Mas a chama, ela está acesa, ela está viva. Essa chama, ela está relacionando com Deus. E está acontecendo algo que a tua consciência não se deu conta. De repente, o corpo começa a responder aquilo que está vindo lá de dentro. Aí você começa a chorar, você fala, nossa, por que eu estou chorando? E de repente você começa a falar sobre um assunto, aí a lágrima vem mesmo. Tem determinados louvores que você para olhar, não interessa onde que você está, começa a jorrar lágrimas. Porque estamos
E quando tem dia que você liga para alguém, você tem saudade de alguém e fala, fulano, só queria te dizer que você é importante na minha vida. Eu não quero que você pense que você é importante só porque você me favoreceu com algo. Não, eu gosto de você, eu lembro de você sempre. E porque eu lembro de você sempre, quando eu tenho alguma necessidade, eu ligo para você me ajudar, para a gente compartilhar, mas não é que porque na maioria das vezes eu ligo para compartilhar que eu estou explorando você. Eu quero que você saiba que é justamente ao contrário. Você sempre faz parte da minha vida. Por isso, nos momentos que eu estou necessitado, eu ligo para você. É diferente. Mas a gente no dia a dia fala o quê? Que foi? Às vezes alguém entra em contato comigo, eu falo, pode perguntar, o que aconteceu? Aí a pessoa ri e fala, mas a verdade é que quando você entra em contato comigo, é para pedir algum aconselhamento, alguma coisa, tal. Mas a gente tem que ver desse outro lado que eu estou falando. Se ela entra em contato com você, é porque você nunca saiu do contato dela. E na hora que acontece alguma coisa com você, não é importante para você a resolução desse problema? Então você vai ver na tua rede de entrelaçamento alguém importante para você que vai te ajudar. E de repente, no meio dessas pessoas, eu tenho sido o escolhido delas. E durante muito tempo, eu fiquei aborrecido, triste, dizendo assim, eu sou uma pessoa sozinha, sem amigos, porque as pessoas, quando estão comigo, querem saber sobre tal e tal coisa, querem saber sobre assuntos psicológicos, querem saber sobre tal. Mas, por outro lado, a minha vida não está nesse trâmite todo, não é um prazer conversar sobre isso. Naturalmente, eu sou isso. Então, as pessoas, quando precisam disso, vai procurar aquilo que eu sou. E eu tenho, e ao invés de falar, poxa, eu sou sozinho, você só me procura quando tem problema? Não, é diferente. Eu procuro você sempre. Quantas pessoas encontrei aí em shopping que a pessoa falou comigo, eu não lembrava quem era a pessoa. Na hora que ela fala qual era o caso, aí eu lembro. E ela fala assim, olha, eu sempre oro por você. E são pessoas que eu não sei mais que existe, porque não estão tão perto de mim. Mas outro dia eu liguei para uma pessoa, liguei e falando com a pessoa, travou a garganta, porque você fica emocionado. Falou, olha, eu quero falar para você que eu sou grato pela tua vida, eu tenho o prazer de ter te conhecido, você é meu amigo, embora a gente não conversa sempre, mas, olha, conte comigo sempre. E aí a pessoa responde, olha, você tem a certeza que eu sinto a mesma coisa por você, entendeu? Às vezes você precisa falar para esse amigo, para alguém. É aquela questão que a própria psicologia fala, a gente precisa aprender a elogiar pessoas. A gente precisa aprender o homem falar para a mulher, tudo dentro de uma fala respeitosa. Falar, poxa, você está bonita. Você pode falar, olha, você está bonita para a esposa do teu amigo, sem ter aquele teor que, peraí, isso aqui é minha mulher. Gente, a mentalidade está tão suja que a gente não fala mais para ninguém que ela está bonita, que ele está bonito. A gente não abraça um homem porque falou, o que é? Você é arco-íris agora? Entendeu? Então a gente tem que aprender a abraçar. Na minha época de faculdade, lá, a PUC é umas quebradas, era lá no centro. Entrei na sala um dia, a menina estava assim, séria, meio triste e tal. Eu falei, nossa, o que aconteceu, fulano de tal? Ela falou, sabe, hoje a minha amiga fulana, eu tenho uma vontade tão grande hoje de dar um abraço nela. Eu falei, mas qual o problema? Ela está ali, ó. Vai lá, dá um abraço nela. Falar, aqui no meio de todo mundo, se eu fizer isso, vamos pensar que a gente é um casal. Isso lá em 1989. Faz tempo. Você acha que mudou hoje? Você não coloca uma roupa de medo das pessoas acharem que você vai estar parecendo alguma coisa. Gente, eu sou do tempo lá de quinta, sexta, sétima série,
que a gente não podia ir na escola de camisa cor-de-rosa. Hoje, os homens usam cor-de-rosa de boa. Mas eu fui naquela época da repressão, não podia. Porque se colocasse o rosa, você era gay. Que ainda olha, né? Fizeram aquela música, você é gay que eu sei. Então, tudo para perturbar, para tirar a nossa liberdade. Aí você fala, mas isso é uma coisa só social. Não, isso é espiritual. Não é espiritual que gera demônios, não é isso que eu estou falando. É espiritual porque tudo aquilo que você não vê é espiritual. É energia. Então essa questão dessa liberdade, dessa troca energética com o teu amigo, com pessoas, com um abraço, com o respeito, em falar eu amo você, gosto de você, desejo o teu bem, quero o teu bem, nós estamos tudo entrelaçados. E isso tudo reflete entre nós e Deus. É isso. Então Deuteronômio ele vai começar nesse tipo de linguagem que a gente deve começar a perceber daqui para frente. Esse tipo de coisa. E comece a pescar aí no teu eu. Quem era você no evangélico e você agora como Benei Noah, dentro do judaísmo. Se você está se sentindo meio frio, é por quê? Porque você deixou de fazer, mas você simplesmente deixou de você. Deixou de fazer. E não está dando sequência aqui. Ou seja, então você piorou. Melhorou aqui no conhecimento, mas se você não cumpre mitzvah que eu estou falando se você não está agindo dentro desse princípio, então você piorou. Como que uma pessoa piora sendo que ela melhorou? Aí eu posso te chamar aquilo que a gente fala, é a melhora da morte. Porque se a pessoa não vigiar nesse sentido, ela está morrendo. Não é morrer de perder a vida, mas ela está perdendo vida com Deus. E se você perde vida com Deus, você perde vida com teu filho, perde vida com a tua mulher, perde vida com teu amigo, perde vida com teu cliente, porque tudo está relacionado uma coisa com a outra. De repente você acorda e feliz, você está falando com Deus. Às vezes a pessoa pensa que tem que ficar lá falando com Deus, então não é necessariamente assim. Alguém encontra com você e fala, nossa, teu olho está brilhando, você tem luz. Quantos dias, vezes, a gente chegou, às vezes saiu cedo e falou, hoje é um bom dia para tirar foto, hein, fazer vídeo, não sei o quê, que você está com um semblante bonito, né? É normal ter um dia assim? É normal, mas a prática da nossa relação, ela também, o que a Bíblia fala? O coração alegre aformoseia o rosto. Isso é a sabedoria de Deus, de dentro para fora. Mas o não fazer fora acarreta um enrijecimento por dentro. Tá bom? Acho que eu já compliquei bastante, mas posso parar por aqui.